Muito bem-vindo você, minha gata, meu gato, você que está aí fazendo o curso de Ecologia Online 100% gratuito, totalmente grátis para você. Você está aqui comigo em mais uma aula porque você quer aprender mais, você quer ir além. É isso aí. Dia após dia, luta após luta, você vai vencendo as pequenas batalhas e eu tenho certeza absoluta que você estará na universidade, no local que é onde você merece estar, no curso que você merece estar fazendo. E hoje o assunto recorrente, inclusive no Enem, mas também cai em muitos vestibulares, é o ciclo do elemento químico nitrogênio. A primeira coisa é a seguinte: para que é importante o nitrogênio? Uma prova de vestibular trouxe assim, como é que aumenta a retenção de nitrogênio no indivíduo que faz musculação? E muita gente ficou na dúvida nessa questão. Porque o indivíduo que faz musculação, ele tem mais massa proteica. E o nitrogênio que está aumentado no corpo dele é o chamado nitrogênio orgânico. Então, nós vamos tirar essas dúvidas aqui exatamente entendendo o ciclo do nitrogênio. Primeira coisa na sua cabeça. Eu deixei aqui um espaço, depois eu vou sair da frente para você ter o print dessa tela completa. Eu deixei um espaço que eu vou completando algumas coisas, não vou falar tudo. Por quê? Não vou anotar tudo. Mentira, eu vou falar tudo, mas não vou anotar tudo. Por quê? Porque eu quero que você faça também as suas anotações. Seja mais ativo nesse processo também, mais ativo aí, mais determinação, que vai ser importante pra gente, tá bom? Então eu vou anotar muitas coisas e vou falar outras coisas, senão fica um quadro muito cheio. Depois lá no seu mapa mental, no seu resumo, você vai colocar as coisas bonitinhas, organizadinhas da sua forma e não se esqueça de depois fazer os exercícios e também de, se você conhece alguém já, compartilha esse curso, passa para frente essa ideia. Eu estou fazendo isso porque eu gosto de ver vocês realizados, vocês atingindo os seus objetivos. Legal? Bora então trabalhar aqui. Primeira coisa importante, sempre que a gente pensar em nitrogênio, na cabeça nossa tem que vir o seguinte: bactérias. Elas são indispensáveis para o ciclo do nitrogênio. Sem as bactérias, nada feito nesse ciclo. Segunda coisa importante, o nitrogênio está no ar, ele está na atmosfera em cerca de 78% da composição do ar. Ou seja, 78% do ar que nos cerca é nitrogênio inorgânico, é nitrogênio no estado fundamental, logo na forma inorgânica dele. Tudo bem? Ninguém, animais ou plantas, não tem condições de mexer com esse nitrogênio. O que isso quer dizer? Que quando você inspira 78% do ar que entra nos seus pulmões é nitrogênio, no estado fundamental, N2. Quando você expira, exala, 78% desse ar continua sendo N2. Você não mexeu nisso. Nem nós, animais, nem as plantas, nós não temos condições de mexer com isso. Quem que faz, quem que mexe com esse nitrogênio no estado fundamental N2? Aí vem a atividade de bactérias. Essas bactérias, chamadas de bactérias fixadoras, são bactérias anaeróbicas que usam o N2 como aceptor final de hidrogênios. Nós, seres aeróbicos, utilizamos o O2 como aceptor final de hidrogênios e acaba que nesse processo produzimos a água. Essas bactérias anaeróbicas que usam o N2 como aceptor final de hidrogênios lá na respiração, elas acabam produzindo a amônia ou gás amoníaco, que você sabe que é altamente volátil. Só que esse composto não é liberado como gás. Ele é solubilizado e solúvel em água, ele vai se apresentar como íon amônio. Então sintoniza numa coisa: bactérias anaeróbicas realizam um processo chamado de biofixação do nitrogênio. Então, bactérias anaeróbicas realizam a biofixação do nitrogênio, utilizando o nitrogênio, utilizando o N2 como aceptor final de hidrogênios e elétrons na sua respiração, e com isso acabam deixando disponível íons amônio, que é a forma solúvel em água do composto que é formado por essas bactérias. Tá? A amônia, gás amoníaco, é altamente volátil. Então o que acontece? Essas bactérias excretam esses íons amônio. Essas bactérias eliminam esse nitrogênio na forma de íons amônio.
No ambiente, seja na água, seja no solo onde essas bactérias estão, é muito comum a presença dessas bactérias nas raízes de plantas leguminosas. As leguminosas têm nódulos de associações de bactérias chamados de bacteriorhiza. As bactérias são do gênero Rhizobium. Essas bactérias Rhizobium, que estão nas raízes de leguminosas, são fixadoras de nitrogênio. E o que acaba acontecendo? As leguminosas, como feijão, soja, ervilha, elas acabam que recebem um grande aporte de quê? De amônio, vou falar isso para vocês, e com isso conseguem produzir compostos nitrogenados orgânicos aí, que são as proteínas. Então repare o seguinte, essas bactérias ou estão no solo ou estão na água, deixam disponível o íon amônio e esse íon acaba dissolvido, sendo assimilada por outras bactérias, chamadas de bactérias nitrificantes. Então repara, íon amônio solúvel disponível para bactérias nitrificantes. Essas bactérias nitrificantes são, de um modo geral, bactérias quimiosintetizantes, que oxidam compostos, com isso conseguindo uma liberação de energia para o processo de quimiossíntese. Isso é um outro assunto, não vai ser cobrado aqui agora, mas é bom que você saiba desse ponto. Bactérias que utilizam amônio, oxidando amônio em nitrito e nitrito em nitrato, são bactérias chamadas de bactérias nitrificantes. Esse segundo processo é chamado de quê? De nitrificação. E eu quero que você anote aí nas suas anotações. A nitrificação tem duas etapas. Do íon amônio até nitrito e do nitrito até nitrato. Então, primeira etapa, de amônio para nitrito, chama-se nitrosação. Então, ó, amônio, nitrito, nitrosação. E de nitrito para nitrato, nitratação. Então, a nitrificação tem duas etapas. A nitrosação de amônio para nitrito e a nitratação de nitrito para nitrato. Tenho certeza que agora você sabe, você vai se lembrar. Lá na química também é importante que você estude e entenda que o que está acontecendo aqui é uma variação do NOx do nitrogênio. E isso está associado a fluxo de elétrons e reações químicas, reações de oxirredução. E essas reações são importantes como reações liberadoras de energia. Então as bactérias nitrificantes aproveitam essas reações inorgânicas como fonte de energia para o processo de quimiossíntese, ok? Estão no solo, estão na água, vão variar em gênero de acordo com o ambiente que elas se encontram, né? Isso é um outro momento, isso é um outro estudo que você pode fazer caso você queira. O Enem não vai te cobrar nome, gênero de bactérias nitrificantes, nada disso, tá bom? Então preste atenção. Biofixação, bactérias fazem, fixam em amônia e a amônia é solubilizada até íons amônio. Nitrificação, bactérias também fazem, bactérias nitrificantes. Bactérias fixadoras, bactérias nitrificantes. A nitrificação tem duas etapas. Nitrosação, amônio e nitrito, e nitratação, nitrito, nitrato. Ok? Continuando aqui, esse nitrato é eliminado pelo ambiente, ele é excretado literalmente pela bactéria, e algumas outras bactérias aproveitam esse nitrato de novo como aceptor final de hidrogênio. Também são bactérias anaeróbicas. Bactérias anaeróbicas fazem milagres aí. Se você não se lembra disso, é bom dar uma olhada na matéria sobre o que é a respiração anaeróbica. E aí você vai ver que tem bactérias que usam nitrato como aceptor final de hidrogênios também, lá na sua respiração. Essas bactérias que usam nitrato como aceptor final de hidrogênio, acabam que pegam isso aqui, ó, e eliminam com isso moléculas de água. Tá? Utilizando o elemento químico oxigênio do nitrato e não o O2. Tá? Isso não acontece aqui. Quando elas usam um elemento químico, está tudo bem. Elas estão usando, na verdade, o nitrato, recebendo esse nitrato, assimilando o nitrato e usando o elemento químico oxigênio como aceptor final e, consequentemente, o nitrogênio elas devolvem para o ar, para o ambiente no estado fundamental como N2. E esse processo que acontece aqui, ó, é chamado de ou desnitrificação. Então, olha só. Primeira etapa do processo, biofixação, bactérias fazem. Segunda etapa do processo, nitrificação, bactérias também fazem esse processo. Terceira etapa do processo, ou desnitrificação, bactérias também realizam esse processo. Repare então que esse é um processo
que é essencial. Todo o ciclo do nitrogênio envolve as bactérias. Ah, mas mestre, e a gente? E nós? Onde é que nós entramos? Então repare agora o seguinte. Os seres autótrofos, você sabe que os seres autótrofos são aqueles seres que fixam carbono na forma de CO2 e conseguem produzir matéria orgânica. Carbono, hidrogênio e oxigênio já estão aqui, ó, no estado orgânico, certo? Os seres autótrofos são capazes de incorporar tanto íons amônio quanto nitrato. E ao incorporar amônio e nitrato, eles conseguem produzir os seus compostos contendo nitrogênio. Então aqui o nitrogênio vai aparecer no estado orgânico dele. Então ele vai aparecer aonde? Em aminoácidos, que são formadores de proteínas, e nas bases nitrogenadas, que são formadoras dos ácidos nucleicos. Então os seres autótrofos conseguem pegar o nitrogênio no estado inorgânico dele, solúvel, e assimilar esse nitrogênio, trazendo esse nitrogênio para o estado orgânico dele. E nós somos seres heterótrofos, nós conseguimos dos autótrofos o nitrogênio no estado orgânico, ou mesmo de um outro heterótrofo, numa cadeia alimentar. Para nós, heterótrofos, o nitrogênio só chega através da cadeia alimentar na forma de nitrogênio orgânico. O fisiculturista que aumentou sua quantidade de nitrogênio no corpo, na verdade aumentou a quantidade de nitrogênio orgânico no corpo dele, na forma de proteínas principalmente, onde o nitrogênio está lá nos aminoácidos, que são as unidades formadoras de quê? De proteínas. Certo? Então entenda isso. Nós que estamos aqui só conseguimos nitrogênio se já for na forma orgânica dele. Bactérias não. Bactérias mexem com esse ciclo. Tira bactérias do ciclo. Acabou o ciclo. Não tem para ninguém. Ah, mestre, então como é que é feito na agricultura? Vai ficar dependente de bactérias? Não. A agricultura faz a fixação industrial do nitrogênio em adubo. Então, o adubo industrial que fornece nitrogênio para as plantas aí, para não ficar aí na dependência de bactérias. Quando nós, ou as plantas, qualquer ser, estiver eliminando nitrogênio, normalmente nós eliminamos a partir da decomposição ou da degradação. Por exemplo, nossa atividade física gera íons ou gera amônia que nós colocamos na corrente sanguínea solubilizado como íons amônio e eliminamos posteriormente na nossa urina. Né? Na nossa decomposição, quando nós morrermos ou quando as plantas vão morrendo e vão sendo decompostas, tudo acaba voltando para o ciclo na forma de quê? De íons amônio. Ok? E aí ele cicla de novo. Então entenda, esse ciclo, papel essencial de bactérias. Eu quero que você agora, eu vou sair, assim que acabar tudo, você vai printar, e já vou deixar, na verdade, para você aí, o print, lá se você quiser imprimir, está lá na sua área de apoio no seu curso aí. Eu vou deixar, se você não está acompanhando esse curso, tem um link na descrição aí, vai lá e faz o curso se você está acompanhando só pelo YouTube. Então eu vou deixar o print, você vai completar esse esquema, e aí é fundamental, volta o vídeo quantas vezes você precisar. Tenho certeza que essa é mais uma aula que eu vou te ajudar 100% a resolver as questões que vão aparecer para você. Forte abraço, te espero aí na nossa próxima aula. Valeu!